Olá, meus amigos do Fraternidade, feliz em estar mais uma vez com vocês, com as palestras online, que é um convite também a todos nós para refletir, aprender sempre um pouco mais. E hoje, antes da gente ir para a nossa prece, eu separei aqui um livrinho que eu gosto bastante, que é o Bem Vivendo, que é a psicografia do Antônio Baduy Filho e do Espírito André Luiz. A mensagem é a 73, eu vou usar ela para nossa preparação de ambiente antes da nossa reflexão. Ninguém mais do que o Mestre Divino tinha tanto conhecimento, tanta vontade, tanto poder. E, no entanto, ajoelhou-se no Jardim das Oliveiras, aceitando que se cumprisse a vontade do Pai. Essa é a diferença entre os vitoriosos do mundo e os vencedores de si mesmo. E agora eu convido a todos a fecharem os olhos para que possamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, agradecemos por mais essa oportunidade, por todo o amparo que recebemos do alto, e que o Senhor possa envolver a cada um que esteja aqui conosco, encarnado e desencarnado, que possamos debruçar dos ensinamentos e tirar sempre o maior proveito. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa olhar por todos os nossos irmãos que estão doentes, que estão sofrendo com depressão, com envolvimento com vícios, que todos possam ser envolvidos no seu amor e na sua misericórdia e auxiliados conforme as suas necessidades e merecimentos. Muito obrigado, Pai, por tudo e por todos. Que assim seja. Isso. Hoje o convite que nós recebemos é trabalhar o Fonte Viva, que é psicografia do Chico Xavier, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um grande livro, é um livro que, quando a gente recebe a oportunidade de estar lendo ele, trabalhando para algum estudo, para alguma reflexão, é sempre muito bom. E parece que as mensagens sempre vêm no momento certo, a gente está trabalhando elas no momento correto da nossa vida. E então eu quero começar, como eu disse, é a mensagem 6, que é aceita a correção. Emmanuel vai pegar um trecho de Hebreus 12, 11, capítulo 12, versículo 11. E esse diz assim: e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. De justiça nos exercitados por ela. É Paulo aos Hebreus 12, 11. Ainda mais a gente que está trabalhando na doutrina, quando a gente lê esse trecho de Hebreus, a gente tem já um entendimento além dessa vida, né? Desse momento, dessa nossa existência. Porque nós sabemos que em alguns momentos, né, ou em todos, a gente vai estar sempre vivenciando situações que as corrigendas de outras encarnações. Então isso vai acontecer. Mas também vemos que muitas vezes isso acontece aqui mesmo, né? Nessa encarnação, aquilo que nós plantamos agora, talvez é nessa mesmo que nós vamos colher de forma positiva e negativa. Então é bem interessante, é um texto que vale muito a pena a gente refletir, ler depois também com calma, porque é muito bacana. Eu vou ler um pouco aqui das palavras do nosso irmão Emmanuel, depois eu vou parando, vou comentando alguns trechos que são interessantes. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se, dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos.
A árvore, em regime de poda, perde vasta reserva de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Aqui nós vamos ver o nosso irmão Emmanuel, ele se utilizando, né, da natureza para nos dar exemplos. E ele diz da terra, da árvore e da água. A gente vai olhando para esses 3 exemplos e a gente sabe o quanto que aquela terra que estava ali compactada, confortável, ela recebe o arado que vai dilacerar ela, que vai cortar ela, que vai movimentar ela, que vai tirar ela da zona de conforto, mas também para fazer que ela chegue àquilo que ela necessita, né? Que é a produção. Então é necessário passar pelas dores, entre aspas, né? Daquele momento de rasgar a terra para que possa florir, que possa produzir frutos. Isso também acontece com a árvore, quando ela é podada para ganhar força. Então, muitas vezes a gente vai ter essas situações. Quantas vezes nós nos sentimos podados por alguma situação, ou por alguém, ou pela vida de uma forma geral, porque a situação não deixa que a gente avance. E muitas vezes essas coisas estão sendo realizadas para que nós possamos ganhar força, para ter resistência por aquilo que tem por vir, para aquilo que é importante, que vai fazer a diferença na nossa vida. E também a água também, gostei muito do exemplo da água, porque ele diz aqui que ela abandona o aconchego, né? O aconchego da mãe, do útero da mãe, né? Se for olhar para nós, esse aconchego e precisa ser rompido para que nós possamos estar aqui na matéria, estar aqui na terra. E assim é como a água, ela precisa sair desse aconchego e seguir o seu caminho. Ela vai encontrar momentos de dificuldades, de barreiras, de pedras. Algumas vezes ela vai ficar presa, mas ela vai conseguir chegar. De alguma forma, ela vai conseguir chegar ao mar. Se esse é o objetivo, como diz Emmanuel aqui, se esse é o objetivo final da água, ela vai conseguir chegar. Então, assim também somos nós, né? Se nós empregarmos a nossa vontade, o nosso esforço, nós vamos conseguir passar por todas essas fases. Essa fase de, algumas vezes, dilacerar o nosso coração, algumas vezes de precisar ser podados, algumas vezes de sair desse aconchego e seguir aos caminhos que a vida vai nos colocando. Isso é muito certeiro e a gente vê que na natureza, a natureza sempre está seguindo as leis de Deus. Nós também, mas a natureza ela aceita e segue produzindo. Nós às vezes reclamamos, mas também de alguma forma ou outra também vamos a seguindo. Então é importante. Eu vou seguir aqui agora mais um pouquinho com as palavras de Emmanuel. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-nos sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga
ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Aqui nesse trecho, cabe a gente olhar, mais uma vez ele estava dizendo aqui, que a terra, a água e a árvore, ela aceita, ela precisa aceitar, ele usa até assim o constrangimento, aquele momento ali dessa correção, mas nós que temos o livre-arbítrio, que nós temos a inteligência, nós podemos ver como nós vamos colocar isso dentro da nossa vida. E claramente nós sabemos sim que quando chega a corrigenda, quando nós precisamos trabalhar essa aceitação, a gente encontra muitas vezes dificuldades, porque dói, né? Ninguém gosta de sentir dor. Falar que, eu gosto de sentir dor, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, que olha, uma bênção essa dor de cabeça. Claramente que a gente tem que buscar o entendimento de tudo que nos acontece, seja as pequenas dores, as grandes dores, os grandes incômodos, os pequenos incômodos, isso a gente precisa fazer, mas ter o entendimento que aquilo é importante, que faz do processo da nossa evolução, que faz daquilo a libertação do nosso espírito, isso a gente precisa trabalhar e tomar sempre cuidado para ter esse entendimento. Muitas vezes a gente precisa entender que a dor do corpo, aquilo que está acontecendo no corpo, pode ser o que vai libertar o espírito. Então, às vezes é uma doença muito difícil, aquilo que está, entre aspas, machucando o corpo é o que vai curar o espírito. Então a gente precisa ter esse entendimento até para conseguir tirar o melhor proveito daquela situação. E mais uma vez eu vou falar, quem acompanha as reflexões, as outras oportunidades que eu tive de falar com vocês, eu sempre vou ponderar, porque a gente sabe que tem dores, tem situações que são muito difíceis. Então, a gente sempre tem que tentar ajudar, a gente tem que entender que cada um tem o seu momento, cada um tem a forma de reagir. Então, tudo ao seu tempo e no tempo de cada um. Porque algumas coisas são difíceis e não cabe a nós nunca julgar. O que a gente pode fazer é ajudar e torcer, orar para que as oportunidades, que cada um vai tendo, que seja absorvida da melhor forma possível para que possamos conseguir realizar da melhor forma para nós e para nossa evolução. Ele diz aqui também que o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. É inevitável, a gente não consegue fugir daquilo que é necessário ser reparado, que possivelmente nós aceitamos antes de estar aqui na Terra essas corrigendas. Nós mesmos queremos que fosse reparados, ou mesmo que foi compulsório, aquilo é necessário, não é injusto, é super justo, mas ter o entendimento é o importante, até para a gente conseguir passar por essa situação da melhor forma possível. Aí continuando aqui, um pouquinho antes que eu já li, para a gente dar sequência. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Então, em tudo a gente está enxergando a correção, ou pelo menos deveríamos. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestidas de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, porquanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento.
A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, assim, ele está dizendo aqui que é necessário que possamos olhar tudo isso como bênçãos, como auxílios para nós. Mas ele também diz que não chega envolvida de arminho, não vem fofinho, sabe? Ela vem dura, vem difícil. A gente sabe que a hora da correção aí não é fácil. Ele também ele diz aqui que não é como confeito, não é doce. A correção não será doce, ela possivelmente será muito amarga, misturada de fel. Então a gente nota o quanto é amargo, quanto é difícil a gente beber desse remédio e ter o entendimento. Mas que é necessário a gente buscar lidar da melhor forma possível, ter essa aceitação, buscar entendimento. Eu sempre reflito quando a gente se depara com situações como essa, de que nós precisamos ter calma, precisamos viver aquela situação que está ali acontecendo, precisa passar por ela, pela intensidade que a gente consegue dentro do nosso controle. Mas depois que ela passar, nós precisamos ter calma. Depois que a poeira baixar, nós precisamos ter calma para olhar de fora. Eu uso muito esse exemplo de olhar como se fosse uma outra câmera, né? A câmera que vem de lado, de trás, olhar como se fosse uma câmera de fora e ver o que aconteceu, como nós reagimos, que é o mais importante, né? Como lidamos com todas essas situações, se eu lidei de uma forma satisfatória, se não lidei de forma satisfatória, não foi muito boa a minha reação, o que eu preciso fazer para reparar, o que eu preciso fazer para melhorar. Às vezes eu preciso pedir perdão para algumas pessoas, outras vezes eu preciso só me perdoar mesmo, porque algumas vezes a gente não faz nada para ninguém, a gente não prejudica ninguém, a gente só prejudica nós mesmos. Então, ter esse entendimento é muito importante. Muitas vezes eu vou falar nisso, né? Ter o entendimento, porque essa é a aceitação, é aceitar. Ter entendimento é aceitar a corrigenda, aceitar que nós estamos passando por um processo de correção que vai doer, que vai ser amargo, mas que vai nos libertar. É isso que vai fazer nós evoluirmos. E a mensagem, ela traz exatamente isso. E se você, ou alguém de nós, ou todos nós, sempre nós estamos passando por dias de correção. Eu acho que dificilmente nós não vamos passar por um aprendizado dentro do nosso dia mesmo. Alguns são mais leves, outros são mais pesados, né? Mas é importante que possamos ter atenção para tirar o melhor proveito. E quando eu li essa mensagem, eu lembrei muito de Jó, né, da história de Jó, que ela é muito bem conhecida, mas eu vou dar uma resumida até para não ficar lendo todos os livros de Jó aqui, mas está ali no Antigo Testamento, e a gente vê que Jó é uma pessoa que era temente a Deus, né? Acreditava em Deus, vivia dentro dos preceitos, buscava ser uma pessoa boa, ele se afastava do mal. Então, é aquilo que a gente prega, né? Aquilo que a gente tenta fazer para nós mesmos. É uma pessoa que lutava contra as coisas ruins e tentava se manter bem. Então, ele era uma pessoa que tinha uma família vasta, ele tinha seus funcionários, os seus servos, tinha riqueza. Então ele era uma pessoa que amava a Deus e deixava isso muito claro. Só que em um dado momento foram questionados, né? Ah, mas é claro que ele ama a Deus, porque ele tem tudo é bom, tudo é abençoado na vida dele,
Então assim fica fácil ele agradecer a Deus em tudo. Mas e se ele não tivesse tudo isso? Claro que eu estou contando aqui do meu jeitão, né? Eu não estou indo nos detalhes. Mas, então tá bom. Então Deus falou, pode ir lá tirar tudo que ele tem. Só não toque no seu corpo, né? Deus falando para aquele que vai agir negativamente na vida de Jó. E assim vai tirando dos filhos, vai tirando os servos, vai tirando a riqueza, e ele vai seguindo em frente, ele vai seguindo honrando Deus, buscando ser uma pessoa boa, ele não muda a sua atitude porque ele não está tendo todas aquelas bênçãos materiais, sociais, todas aquelas que ele tinha, aquele conforto, ele continua temente a Deus, ele continua firme com Deus. Até um certo momento que fala, mas ele tem saúde, vamos seguir. Então é fácil ele seguir, como se tudo que acontecesse fosse fácil. Mas então tá bom, pode tocar no corpo dele, pode tirar a saúde dele. E aí vão lá e tiram a saúde dele. E mesmo assim ele permanece firme. Ele continua firme com Deus, com as suas ideias de bondade. E ele também é questionado por aqueles que estão mais perto, né? A sua esposa, os seus amigos, falam assim, como que você pode amar esse Deus, louvar esse Deus e Deus está fazendo tudo isso com você? Ele é até questionado por um dos três amigos na história, né? Nossa, certeza que você fez algo muito ruim para você estar sofrendo isso, né? Os seus antecedentes ou você mesmo fez algo muito ruim que agora Deus está te castigando. Essa que é até hoje, né? A gente fala isso, né? Talvez nós não, ou talvez nós também, não sei. A gente fala, Deus está castigando, mas Deus não está castigando ninguém. Deus também não estava castigando Jó. Jó também consegue manter firme, só para a gente terminar a história de Jó, consegue se manter firme e depois Deus, de alguma forma, restitui tudo que ele tinha perdido em dobro. Então ele consegue ter os seus filhos, consegue ter uma vida longa, consegue até ter as questões materiais devolvidas a ele. Então assim, é uma história muito boa também para a gente ver até com calma, que é só um exemplo para a gente ir finalizando a nossa reflexão, mas como eu disse também é uma história também bem conhecida. Então é esse viver, é esse entendimento de que Deus não é um Deus que pune, é um Deus que nos auxilia, é um Deus que dá oportunidade para que nós possamos melhorar como espíritos. Agora, vai ter situações de correção que vão ser difíceis? Claro que vai ter. Vai ter momentos que a gente vai fraquejar? Pode acontecer. Não vamos também achar que isso não pode acontecer. E porque acontece, a gente precisa tratar, a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Apesar de nós termos essa doutrina aqui, ó, eu tô sem meu livro aqui peraí, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu não derrubo nada, né? Aqui, ó, nós temos o Evangelho que nos auxilia, temos o Livro dos Espíritos e todas as outras obras que nos auxiliam muito a ter um entendimento das coisas, mas isso também não deixa a gente super espíritos, né? Porque também temos muito a evoluir. Então, às vezes pode acontecer naquele momento que chega a correção, a gente sentir o baque, sentir aquele momento, desculpa, e encontrar às vezes alguma dificuldade. E para isso, eu sempre acredito que é importante a gente estar cercado de pessoas do mesmo propósito, pessoas de bem, independente da doutrina que elas sigam, mas são pessoas de bem, que seguem a Deus, que seguem os preceitos de Jesus, porque essas pessoas que estão ali à nossa volta, elas vão ser o amparo que nós necessitamos para colocar a nossa cabeça em ordem para que possamos seguir em frente. Então,
estar cercado de boas pessoas vai nos ajudar nesses momentos de correção. E hoje eu posso estar precisando, amanhã será o outro que vai precisar, e se Deus quiser a gente vai poder estar ali ajudando. Então é por isso que nós estamos em sociedade, por isso que nós precisamos escolher pessoas boas para estar à nossa volta. Pessoas boas, esforçadas, não pessoas perfeitas. Porque nós não vamos encontrar pessoas perfeitas nesse mundo, mas nós vamos encontrar pessoas que querem melhorar, que querem ser diferentes, que querem chegar no mundo espiritual e falar, olhar para a terra aqui, né, para essa história que nós estamos escrevendo a cada dia e falar assim, valeu a pena. Eu me propus a fazer algumas coisas e eu consegui fazer uma boa parte delas. Ou eu consegui ser um completista, como diz os livros de André Luiz, consegui completar. Eu até não sei se não deve ser muito fácil completar tudo, mas se a gente conseguir andar uns bons passos, vai ser bem bacana, tá bom? Então a reflexão de hoje é essa. Eu convido a que vocês possam pegar o livro, poder ler com mais calma, fazer também as vossas reflexões, porque é sempre muito importante e é bem bacana. Esse é um livro muito abençoado, um livro que Emmanuel lê muito bem e traduz para nós as ideias que ele tem de leitura do Evangelho. Então eu já agradeço a presença aí virtual de todos aqueles que vão visualizar essa mensagem, agradecer imensamente a casa por todos os convites, porque certamente eu aprendo muito com todas as sugestões que vocês trazem para nós, tá bom? E vamos agora para a nossa prece final. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, por esse momento que nós estamos tendo aqui de reflexão, de aprendizado, que o Senhor possa abençoar e iluminar a todos nós. E muito obrigado por tudo, Pai. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.